Hoje, convidamos você a mergulhar conosco em uma jornada espiritual e cultural pelo Brasil, explorando a história e a essência da Umbanda, uma religião que é um verdadeiro mosaico da diversidade brasileira. Vamos explorar como a Umbanda se tornou um marco de resistência, inclusão, amor e fé, percorrendo sua trajetória desde o catolicismo e os mistérios do espiritismo kardecista, passando pela sabedoria indígena até a ancestralidade africana dos povos Banto e Iorubá, desde as práticas dos povos originários brasileiros até sua consolidação nas mãos de Zélio de Moraes. A Umbanda é, sem dúvida, um fenômeno religioso singular, a voz da alma brasileira, constituindo-se como uma síntese vibrante de crenças e práticas que espelham a diversidade e a riqueza cultural do Brasil. Originária de um mosaico complexo, formado por elementos do catolicismo, das religiões indígenas brasileiras, do espiritismo kardecista e das tradições africanas trazidas pelos povos Banto e Iorubá durante o período da escravidão. Este vídeo tem o objetivo de traçar uma linha do tempo narrativa que atravessa séculos, enfatizando a formação da Umbanda desde suas raízes africanas até a sua formalização em 1908. Antes da chegada dos colonizadores europeus, o Brasil já se destacava como um santuário de práticas ancestrais panteístas, onde a natureza era considerada sagrada. Cultivadas pelos povos originários que aqui viviam, essas práticas ancestrais reverenciavam a natureza, os animais, as árvores, as pedras e o próprio planeta como entidades sagradas, divindades ou espíritos de luz. As diversas nações e culturas indígenas mantinham uma profunda conexão e comunhão com o mundo natural, acreditando que cada elemento da natureza era habitado por espíritos capazes de ensinar, guiar e proteger. Os cantos, danças, o uso do fumo e bebidas preparadas com ervas nos rituais eram considerados meios de estabelecer uma conexão entre o sagrado e os seres humanos. No século XVI, a chegada dos primeiros navios negreiros nas costas brasileiras marcou não apenas o início de um período de intensa exploração de mão de obra escravizada, mas também a introdução das tradições espirituais e culturais do povo Banto, provenientes das regiões do Congo, Angola e Cambinda, localizadas no sudoeste da África. A religião Banto, conhecida como Embanda, era fundamentada em uma tríade religiosa. A vida era sustentada por um ser supremo, que mesmo governando o universo e a humanidade de forma distante, agia de maneira benéfica. Naquele tempo, todos os povos que compartilhavam a cosmovisão Banto na época acreditavam nesse Deus único, supremo e criador, conhecido como Kalunga, Zambi ou Mividi. Abaixo desse criador, acreditava-se que o mundo era habitado por espíritos especiais, seres que representavam forças ou elementos da natureza, como pedras, ventos e rios. Esses espíritos, conhecidos como espíritos da floresta, exerciam grande influência na vida cotidiana, auxiliando as pessoas em atividades diárias como a caça, a pesca e a agricultura. Além disso, os ancestrais constituíam a terceira base da religião Embanda. Era crença comum que, ao falecer, um ancião da família tinha o poder de escolher alguém entre os vivos para manifestar-se por meio de possessão. Essa conexão especial permitia que os ancestrais enviassem mensagens e conselhos, mantendo-se próximos a seus familiares. A relação entre vivos e mortos era considerada extremamente importante, pois esses espíritos passavam a ser vistos como protetores e guias de toda a comunidade. Durante a colonização portuguesa, os povos nativos, também sujeitos à escravidão, viram suas práticas religiosas confrontadas pela imposição do catolicismo, enquanto os povos Banto, escravizados, enfrentavam a opressão e a proibição de suas tradições espirituais. Esse contexto de colonização e escravidão propiciou um encontro de mundos que, com o tempo, levou ao entrelaçamento dessas duas tradições. Os africanos encontraram nos rituais indígenas, devido à semelhança entre eles,
um espaço para resistência e continuidade cultural. Da mesma forma, muitos indígenas, também oprimidos pelo colonizador europeu, encontraram nas práticas africanas um meio de resistir à imposição do catolicismo e de preservar suas próprias maneiras de compreender o mundo. Foi através desse sincretismo religioso que surgiram os pilares da Umbanda e de diversas outras religiões afro-brasileiras. Emergiram as figuras dos caboclos, com sua conexão aos elementos da natureza e à manipulação das ervas, e dos pretos velhos, com sua profunda sabedoria ancestral. A interação entre os povos nativos brasileiros, as tradições do povo banto e os elementos do catolicismo, ao longo de 2 séculos, originou uma religiosidade híbrida, enriquecida com simbolismos e práticas que combinavam o cristianismo e o culto a entidades como os caboclos e os pretos velhos, espíritos de indígenas e de africanos escravizados que atuavam como guias e protetores. Foram incorporados aos rituais já existentes o uso de colares feitos de ossos e cascas de árvores, inspirados nos rosários católicos, bem como batismos e a adoção de nomes católicos como Joaquim, Antônio, João e Maria, comuns entre os nomes de pretos velhos que conhecemos. No século XVIII, o povo iorubá, também conhecido como Nagôs ou Anagôs, começou a ser trazido ao Brasil como escravizado, vindo do sudoeste da Nigéria, do Benin, antiga República do Daomé, e do Togo. Apesar da brutalidade da escravidão, os iorubás conseguiram manter viva sua cultura e religiosidade, transmitindo-as de geração em geração por meio da oralidade, da música, dos cantos e das danças. A religião iorubá constitui um sistema complexo de crenças e práticas centradas na adoração aos orixás, divindades que simbolizam as forças da natureza e aspectos da vida humana. Os iorubás acreditam na reencarnação, na comunicação com os ancestrais e na importância de manter o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Na luta para preservar sua identidade cultural, os iorubás reinterpretaram o catolicismo imposto pelos colonizadores, associando seus orixás aos santos católicos. Essa estratégia de sincretismo permitiu que os iorubás mantivessem viva sua fé ancestral, camuflando-a sob a aparência do catolicismo, o que possibilitava a prática de suas religiões de maneira velada. As práticas religiosas locais começaram a se entrelaçar e a adaptar seu panteão de entidades espirituais à religião iorubá, praticada pelos escravizados, que se concentrava no culto de divindades representativas das forças da natureza, embora fosse disfarçada sob a imagem de santos e rituais católicos. Dessa forma, espíritos de caboclos, pretos velhos e orixás como Oxóssi, Ogum e Iemanjá, além de elementos do catolicismo, foram adaptados a uma nova visão de mundo e passaram a ser venerados em quilombos e vilarejos por escravizados libertos e fugitivos, servindo como intermediários entre o mundo material e o espiritual. Embora fossem práticas dispersas e sem uma estrutura unificada, já refletiam a essência da Umbanda: a comunicação com entidades ancestrais e o foco na caridade. Um exemplo disso é a prática das oferendas, presente nas religiões de matriz africana, como o candomblé e a Umbanda, que representa muito mais do que simples atos de devoção. As oferendas surgiram como um ato de necessidade e resistência. Os escravizados, privados de sua liberdade e cultura, encontravam nas oferendas uma maneira de se manter vivos. Em meio à opressão, os quilombos tornaram-se refúgios de liberdade e resistência. Nestes espaços, a prática de deixar oferendas de alimentos em locais estratégicos se tornou uma estratégia vital de sobrevivência. Além de servirem como uma expressão de fé e devoção, as oferendas funcionavam como um meio prático de fornecer alimento aos que haviam fugido e estavam escondidos, enfrentando condições extremas de vida. A tradição das oferendas perpetuou-se como um pilar que simboliza a fé, a resistência e a caridade. O século XIX foi marcante pela chegada do espiritismo kardecista ao Brasil,
introduzido por adeptos europeus. O Espiritismo, enfatizando a comunicação com o mundo espiritual através de médiuns, encontrou no Brasil um terreno fértil, já que a comunicação com os espíritos era uma prática consolidada. Esse encontro do Espiritismo com as tradições espirituais afro-brasileiras e indígenas originou uma nova camada de sincretismo, que começou a moldar a identidade da Umbanda. Embora essa manifestação religiosa tenha integrado elementos do catolicismo desde sua origem, devido ao processo de sincretismo religioso decorrente das circunstâncias históricas e coloniais, essas tradições mantiveram características profundamente distintas do catolicismo. Essa distinção fundamental originou intensas perseguições, discriminações e preconceitos ao longo dos séculos XVIII e XIX. Notavelmente, muitas dessas práticas espirituais não eram reconhecidas como religiões de forma plena pela sociedade dominante da época, exacerbando sua marginalização. A perseguição se manifestava de diversas maneiras, incluindo a demonização de suas práticas, a associação de suas divindades a demônios na visão cristã e a repressão direta, por meio de violência física, prisões e até execuções. Os praticantes eram frequentemente acusados, de forma injusta, de bruxaria, heresia e de engajar-se em práticas consideradas antinaturais aos olhos da doutrina católica. Os locais sagrados de culto eram constantemente invadidos e destruídos. Muitos líderes religiosos e praticantes foram perseguidos, presos e, em alguns casos, mortos, numa tentativa explícita de desmantelar a estrutura organizacional dessas religiões. Entre os casos notórios estão Luzia Pinta, Gabriel Malagrida, Pai Tomás, Mãe Bibiana e Vovó Catarina, entre outros. Apesar da repressão e das tentativas de assimilação forçada pelo catolicismo impostas pelos colonizadores, essas práticas religiosas não apenas sobreviveram, mas também prosperaram e se disseminaram por todo o país, adaptando práticas e cerimônias aos elementos e à cultura de cada região. No norte e nordeste destacavam-se o tambor de Mina e o Xangô, bem como o candomblé quetu, com forte influência iorubá e indígena, focando no culto aos voduns e caracterizados por rituais, com cantos, danças e toques de tambores. Também se notabilizava a Jurema Sagrada, com seu culto à natureza, aos ancestrais e à sabedoria das ervas, em rituais que incluíam danças e o uso de ervas medicinais. No Sudeste, eram praticados o candomblé Jejé e o candomblé Bantu, além da macumba carioca, que preservavam em maior grau as tradições dos povos iorubá, com cantos, danças, comidas e vestimentas específicas. Já no sul do país, o batuque se destacava, cultuando os orixás e os ancestrais em rituais marcados por cantos, danças e toques de tambores. Nesse cenário que antecede a Umbanda, figuras marcantes em cada região emergiram e contribuíram significativamente para a riqueza espiritual que mais tarde viria a caracterizar a religião. Embora Zélio de Moraes seja frequentemente reconhecido como o fundador da Umbanda, é essencial reconhecer que, antes dele, vários médiuns e líderes espirituais, apesar de não serem amplamente documentados, já praticavam seus terreiros cultos com fumos e riscos no chão que marcavam a presença de antepassados e a presença de caboclos, pretos velhos, exus e eres, semelhantes aos que ainda se praticam hoje em dia. Esses precursores foram cruciais para estabelecer as bases para a formalização da Umbanda. Esta visão nos proporciona uma compreensão mais abrangente da diversidade cultural e espiritual da Umbanda. A trajetória da Umbanda está profundamente enraizada na história do Brasil, iniciando-se no século XVI com as práticas religiosas dos escravizados, passando pelas rodas de batuques, sincretismo que mesclava crenças africanas, rituais indígenas de pagelança e elementos do catolicismo, até se transformar em um espaço de conexão espiritual mais inclusiva e amorosa. Com o advento do século XX, o Brasil entrou em um período de intensa transformação social e espiritual.
Foi nesse contexto que Zélio de Moraes, dotado de uma notável sensibilidade espiritual, assumiu um papel decisivo no evento histórico de 1908. Amplamente considerado como o marco inicial da Umbanda. Porém, pessoal, esse é assunto para o próximo vídeo. Portanto, se você gostou de saber um pouco mais sobre a Umbanda, não se esqueçam de curtir este vídeo e seguir o canal. Que Oxalá abençoe a todos.